Bom, o vídeo de hoje talvez, assim, vai ser um vídeo que, de certa forma, não vai ser uma conversa agradável. Eu acho que essa é a melhor palavra. E o que eu queria conversar com vocês aqui é o seguinte, baseado numa pergunta que eu estou pensando, comecei a pensar nela nesse exato momento aqui, porque ultimamente eu tenho visto algumas notícias, né? E, cara, umas notícias um tanto quanto arrepiantes, né? A molecada lá é, fez aquela atrocidade com o cachorrinho. É, cara, aqui na capital da nossa cidade, do meu estado aqui, um morador de rua foi lá e feriu um senhor que tinha acabado de fazer uma cirurgia nos olhos, na vista, na frente da clínica, né? Se vocês pesquisarem aí, né, as notícias. E, e aí o senhor fez essa cirurgia, né, na vista, e que era para ter qualidade de vida e enxergar. E ele foi agredido por esse morador e simplesmente ele perdeu a visão. Ele foi agredido de forma gratuita e brutal, gratuita, aleatória. O morador de rua só levantou, olhou para a cara do senhor e pensou: vou agredir esse senhor que tá parado aqui. E esse senhor perdeu a vista, cara, que ele tinha acabado de operar. Eu sei, comecei num clima um tanto quanto pesado, mas a pergunta que eu faço é: em que momento nós perdemos o senso de coletivo, de pertencimento, de entender que nós fazemos parte da mesma coisa, né, cara? Eu queria saber isso. Eu queria saber de você. Então hoje o vídeo não, né, talvez assim para começar a semana não seria o ideal, mas é sobre isso que eu queria conversar. E meio que o canal aqui é baseado nas coisas que eu quero conversar. E aqui eu tô conversando com vocês. E a pergunta é essa: em que momento nós perdemos esse senso? Em que momento, cara, que perdemos essa noção de que estamos no mesmo lugar? Que as consequências são iguais para todo mundo se ferra. Quando o mundo tá uma bosta, todo mundo se ferra junto, velho. Aí você pode até estar falando assim: ah, mas existem as pessoas intocáveis e blá blá blá, que essas daí elas sofrem consequências de formas diferentes e por aí vai. Cara, esse vídeo com certeza não é pra essa pessoa nunca vai assistir um vídeo meu. Eu tô falando pra você que é assim como eu, cara. Gosta de assar uma carne, gosta de ficar junto dos seus colegas, dos seus amigos, gosta de ter uma vida tranquila, assistir uma série, assistir, né, viver o pacote básico da vida, ter instalado o pacote básico da vida, né? É pra você, é pra que eu acredito, tendo a acreditar que é grande parte da galera que me assiste aqui, né? De quem me assiste. E repito, cara, em que momento nós perdemos essa noção, né, de que nós fazemos parte do mesmo barco, cara. E talvez esse vídeo aqui nem seja tão visto, né, tem grande chance, é uma baita conversa é, chata, improdutiva, mas eu gostaria de provocar uma reflexão para você aí que tá do outro lado me ouvindo, no sentido dessa retomada de coletividade, de coletivismo, coleguismo. Eu quero propor isso pra ti aí. Cara, nós estamos basicamente o seguinte, pensa assim, todos nós estamos em uma flutuando em cima de uma pedra gigantesca pelo espaço infinito. É isso que nós somos. Nós somos alma
envolta com carne, né? É embalado com carne. Nada além disso. Nós somos alma, energia, embalado com carne. Nós somos um pedaço, uma bola de carne com alma. Mais nada. Não mais nada que além disso. E ao mesmo tempo existe essa possibilidade de viver a boa vida, de viver a vida que nós queremos, que nós almejamos, né? E por vezes eu vejo que isso é desperdiçado de várias formas, né? Seja com vícios, seja com atenção naquilo que não presta, seja... Nós desperdiçamos muitas vezes, né? Às vezes por conta da ignorância, ou por conta simplesmente da intenção mesmo, né? Nós queremos isso mesmo e pronto, acabou, nós escolhemos, né? Até não escolhendo, nós escolhemos, né? Escolha é uma coisa muito louca, né? Que a escolha, o fato de você não escolher já é uma escolha por si só. Isso é muito louco. E é isso. Conversa de maluco. Não tem muito pra onde a gente ir com isso daqui. Mas a pergunta que eu queria responder é essa: em que momento que nós perdemos essa noção de que nós estamos no mesmo barco, cara? Eu não sei o que é as coisas que vocês têm feito aí. Eu espero que sejam coisas boas, né? Coisas que, de certa forma, melhoram a vida de vocês, melhora a sua vida, né? A sua vida em si, melhorando sua vida, melhora o entorno de você. E as coisas ficam mais fáceis assim. Assim eu espero. Eu espero de verdade que quem me assiste aqui, quem me ouve, seja diferente disso daqui que eu acabo de questionar, né? Em que momento que nós perdemos essa noção de coletividade? E aí, por momentos, parece que a sensação que eu fico é como se existisse uma grande camada de pessoas buscando, né, buscando passar, não diria passar por cima, mas eu digo buscando algo que vá, cara, já conquistar algo que de uma forma que esse algo vai tornar essas pessoas de certa forma deuses, assim, né? Intocáveis, e cada vez mais isso se distancia de algo que seja realizável e de certa forma coletivo no sentido de que outras pessoas consigam alcançar ter a possibilidade de alcançar certo patamar. E por outro lado eu vejo que existe uma grande força querendo totalmente destroçar tudo isso daí, tudo que é bom, tudo que por vezes tem a possibilidade de ser bom. A gente consegue, a gente vê pela galera que de certa forma julga as nossas leis aqui no nosso país, né? Você vê que a coisa é muito distorcida. A maioria das vezes é distorcida. O senso de justiça em si é distorcido. E aí a coisa, eu sinto que
É como se existe toda uma grande força que, de certa forma, tende a nos esmagar. Aí eu tô falando de Estado, de pessoas importantes, né? De pessoas é, que têm influência, né? Na sociedade, por aí vai. Então meio que, por um lado, existe pessoas querendo se distanciar cada vez mais. Por um outro lado, tem pessoas que estão querendo destruir, tornar tudo pior cada vez mais, né? Porque assim, o meio do caminho, que é aonde eu tendo a me colocar, que é o meio do caminho que, cara, só quer viver em paz. Ele é uma grande massa. Eu tenho certeza que a grande maioria é feita por pessoas assim como eu, que, velho, a gente só quer cuidar das nossas famílias, é, conversar sobre coisas boas, né? A gente só quer isso e meio que nós estamos, de certa forma, refém desses dois lados, né? De uns dois lados que espremem a gente assim e a, por horas espremem ao ponto de que faz com que nós cansemos de tentar buscar a justiça em si, buscar o certo em si. Então muitos acabam desistindo. Eu creio que isso aconteça. Mas por conta disso, por conta de que ao ver esses dois lados, né, dois lados um tanto quanto, não sei se agressivo seria a palavra, mas um tanto quanto esquisito, né? E aí a gente se vê numa situação o qual nós estamos meio nos sentindo meio refém, né? Refém de ou se entregar e fazer, praticar o que um desses lados aí faz, ou simplesmente desistir. Desistir. Eu fico pensando, cara, o velho queria enxergar melhor. Ele fez uma cirurgia para enxergar melhor. E minutos após fazer a cirurgia, alguém simplesmente olha para esse senhor e fala: você é como se você não tem direito de enxergar melhor. Você não tem direito. E toma isso do senhor. Simplesmente toma isso do senhor. Sem nenhuma punição, que nós sabemos que esquece isso aqui no país. Esquece. A punição, ela só vem para esse meio termo, para esse meio do caminho. Quem tá lá se distanciando e quem tá querendo provocar mesmo a real maldade e destruição não sofre punição. Não sofre punição. E esse meio do caminho, que é o caminho que eu me sinto amassado nesse meio termo, e eu creio que muita gente deve se sentir amassado, né? Esse lado, esse meio realmente paga. É, é muito louco. Nós estamos num país que você. Eu não sei se vocês já passaram por situações de justiça, e situações, né? Mas, cara, para quando você realmente de fato é honesto, para quando você de fato tá fazendo certo, pelo certo, você não tem a culpa, para você
quando você passa por uma situação que você é acusado por algo que você não fez, cara, é devastador. É devastador, porque simplesmente no Brasil você pode ser acusado de qualquer coisa e depois você que lute pra ter que provar sua inocência. Exatamente. Provar sua inocência. E é um grande processo. São anos quando você cai numa situação dessa, um problema desse. Leva anos para que você consiga provar. E os anos passam e o que fica é somente a acusação. Fica a acusação. Isso eu tô falando pra você que, né? Agora se você faz merda, você faz tudo errado, faz cagada aí, velho, né? A justiça é pouca pra você. A real é essa. A justiça de certa forma te favorece porque ela demora um monte pra chegar a uma conclusão. Então, pra pessoa que é inocente, de fato, sofre uma acusação, é um martírio, né? Porque ela não é rápida em chegar a uma conclusão. E agora, pra pessoa que fez a coisa errada, é bom, porque ela demora. E aí, quanto mais demora, melhor é pra pessoa que cometeu alguma coisa de errado. Isso é bizarro, né? Mas é isso. Isso daqui eu creio que eu acabo de falar é o sintoma exatamente disso que eu falei anteriormente, né, de um momento que nós perdemos a noção do senso coletivo, do senso de pertencimento, cara, de saber que nós estamos no mesmo parque, pô. Se o cometa bater aqui, morre todo mundo, não tem. O cometa não vai escolher. Não vai escolher assim, esse vai, esse não vai. Esse vai, esse não vai. Afeta tudo, todos. Então eu vejo que isso daí é um sintoma, né? O sintoma é tipo a febre, né? Quando as coisas pelo fato das coisas não estarem, né, essa sensação de coletividade, de pertencimento, simplesmente ela não existe mais. Aí você pode estar falando assim, cara, isso aqui eu não tô falando de política, eu tô falando de forma geral mesmo, cara. Cara, eu creio que a função nossa, né, como cidadão, cara, é se revoltar com aquilo que é errado, cara. É se revoltar, é se revoltar mesmo, é falar assim, não é possível. Não é aceitar. Eu não sinto que seja aceitar. A gente vem aceitando aí e. Cara, só tá piorando. Cara, só tá piorando. Né? Sei lá. Então é isso. Me ajuda a responder essa pergunta aí. Em que momento que nós perdemos a noção do coletivo, noção de pertencemos a algo e algo que tem várias pessoas, percebendo que nós estamos todos no mesmo barco. Me ajuda a responder essa pergunta aí. E é isso, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, eu me declaro, né, generalista em tudo, e esse aqui é um canal que a gente fala sobre
muita coisa. E o vídeo de hoje foi, cara, totalmente coisa que tá na minha cabeça. E eu queria trocar ideia com vocês porque eu sinto que é uma forma de eu ter mais chances de ter mais ponto de vista. Então, assim, eu sempre busco essa conversa com vocês aqui. Então é isso. Ser generalista a gente tá nessa jornada e conforme nós vamos avançando nessa jornada, eu venho aqui e documento tudo que tenho feito, tudo que eu tenho pensado, tudo que tenho observado, eu venho aqui e documento para que assim você aí, você olha aqui, pegue, sei lá, pare para pensar um pouquinho, pensa, veja o que é que dá para você fazer a partir disso daqui que às vezes eu posso ter levantado, né, o tema que eu tenho levantado aqui. E é sempre sobre como nós vamos reagir a partir, né, apesar de, né, que maluco isso, né? É sempre isso. Como que nós vamos reagir a partir de agora, apesar, né, de ser isso, de ser assim. Então é sobre isso, certo? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que são tanto quanto espontâneas, o vídeo de hoje não era para a alegria do nosso país, mas é algo que eu gostaria de conversar com muita gente sobre isso. Por isso que eu resolvi gravar, certo? É isso. Se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva nesse canal aí para me ajudar nesse projeto. Eu peço desculpa novamente pelo clima mesmo, né, esquisito aqui, mas cara, eu queria conversar com alguém, cara. Eu tô conversando com você, pô. Se você ficou até aqui, realmente eu agradeço e eu espero ter chegado a algum lugar, ter sido pelo menos uma breve companhia e que, pô, de certa forma a gente para e pensa como é que a gente vai, né, desvendar essa charada aí. É isso, certo? Então se inscreve aí e é isso. Eu realmente agradeço pela sua atenção, pela sua paciência e valeu sua luz, tchau.